Luciano, ele foi trabalhar nos Estados Unidos, né, sem visto. E contou a experiência dele aqui pra gente, né? Sem visto, sem visto, né? Como sem é visto de trabalho. Sem visto de trabalho, exatamente. Ele contou essa experiência pra gente. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam, tá? É um outro vídeo bem completo, bem grande, que ele contando toda a experiência de trabalho, enfim. Só que hoje, o Luciano vai contar pra gente o outro lado, né? Como que você pode se tornar um imigrante legal nos Estados Unidos? As formas de você se tornar legal nos Estados Unidos. Nosso canal é Canadá, mas eu acho que é interessante a gente trazer também esse lado dos Estados Unidos, até para você ter um parâmetro de comparação de como funciona, né? Sobre a imigração do Canadá, a gente fala aqui, tem milhares de vídeos aqui falando da imigração do Canadá. Hoje a gente quer fazer diferente, né? Falar como funciona para os Estados Unidos. Informação é tudo, pessoal. É importante a gente trazer para vocês, até para vocês terem esse parâmetro, né? É isso. Claro. Não, Luciano? Então, vai lá. Assim, a primeira coisa que aconteceu, como eu contei no bloco anterior, foi que me cobraram alguns documentos. E aí falaram de um tal de ITIN number. O que é um ITIN number? Eu não sabia. Aí fui fazer outra entrevista, me falaram de, pelo menos um IEN, um EIN, sei lá. Porque o driver's license. Então, assim, tem documentos que facilitam você arrumar emprego, arrumar trabalho. Agora, para ir legal, você tem, assim, facilita tudo. Tem um monte de advogado especializado em migração legal para a Flórida. Então, uma consulta pode custar. A primeira consulta é sempre de graça. Uma consulta posterior para regularizar mesmo, também não é nenhum rim para pagar. Vale a pena ir atrás, porque o pessoal é competente, o pessoal faz direitinho. Por exemplo... Depende, né? Eu já ouvi falar mal também, então assim, você tem que conhecer, não, né? Tem que ser alguém conhecido na colônia. Tem os picareta também, mas, tem os Better Call Saul. Tem picareta, tem Better Call Saul em todo lugar, tá? No Canadá também tem muitos, então até a gente divulga aqui na Ivisa, que é a nossa parceira, justamente por isso, porque tem muito picareta aqui, e a gente indica uma empresa que seja de confiança. No caso do Canadá, a Ivisa Immigration, né? Vou fazendo jabá aqui pra Ivisa aqui, fazendo jabá pro pessoal aqui, mas também tem nos Estados Unidos, mas tem que ter referência. Tem que ter referência. O primeiro conselho de todo advogado que eu entrei em contato, porque todos foram por indicação, eu falei com 4, foi: você tem possibilidade de voltar para o Brasil e aplicar de lá. Aplicar é enviar formulários, porque em inglês é application, então ficou o correlato, mas se voluntariar a migrar. Você vai aplicar, você tem possibilidade de aplicar de lá, quer dizer, daqui do Brasil. Então, volta para casa. Vai para o Brasil e aplica de lá. Primeira dica que me deram, por isso que eu falei, a dica é, você quer ir na cara da coragem, não vá. Vai com calma. Planeja direitinho. Dá para fazer coisa melhor. Você vai com visto de estudante, aí você aplica o formulário I-9, mas você faz contato ou com uma faculdade, ou com uma escola de línguas, alguma coisa assim. O que é ir como estudante vai facilitar a tua vida? Primeiro que você vai estar com chance de pegar uma carta de motorista, driver's license, e com a carta de motorista você consegue trabalhar em alguns aplicativos de delivery, Uber Eats, enfim, os que tem lá, né? Alguns permitem. A Amazon não permite, porque a Amazon tem um processo mais chatinho, mas, assim, boa parte permite. Você consegue se sustentar com isso, sim. Agora, ainda fica naquela questão do status, você fica precarizado. Tá? É o cara que não tem visto de trabalho, mas não pode ser deportado, a não ser que seja pego no ofício, seja pego trabalhando. Tá. Não tem razão para deportação. Mas, assim, você já tem acesso a driver's license e você vai ganhar mais do que os 12, 14 dólares por hora. Você vai tirar 250 dólares por dia. Então você vai ganhar lá seus 18 dólares por hora, 17, 18 dólares. Só de estar estudando. Não se esqueça que a escola é paga.
não tem direito à escola gratuita. Quem tem direito à escola gratuita é um dependente seu. Por exemplo, meu filho. Meu filho vai estudar na high school gratuita. Você já chega... Eu tô até perguntando, até para comparar como funciona com o Canadá, né? Você já chega... Quando você chega para estudar pode ser inglês? Pode ser só inglês? Sim. Você vai para uma escola de línguas, você vai estudar inglês. Então, você já chega, já no primeiro dia você já pode trabalhar? Já. Você pode chegar um mês antes do curso. Entendi. Não, pode trabalhar não. Como estudante não tem visto de trabalho. Ah, não Isso tem. É precarizado, ainda é precarizado. Ah, tá. Entendi. Aí você vai na gambiarra, na gambiarra lá. É a gambiarra, só que é uma precarização menos drástica do que simplesmente ir com visto de... Como é que fala lá? De turista, e com V1. Mas qual a diferença? Melhor. Então, na prática... É que você pode tirar a licença de motorista, tá. a driver's license, entendi. e com o driver's license você consegue trabalhar para o Uber, consegue trabalhar para uns outros negócios lá. Para carregar bugiganga, comprar vinho e levar para tiazinha lá, enfim, essas coisas. Só para comparar, tá? Só para comparar, no Canadá, quando você vem estudar inglês, não te dá direito. Mas estudar uma universidade, assim, me fala se é parecido também, né? Uma universidade, faculdade, enfim, você te dá direito a trabalhar e o teu cônjuge pode também trabalhar. No mesmo tempo do estudo, eles podem trabalhar o dobro. Então, estudou 2 anos, me vê se é isso também. Estudou 2 anos, você pode trabalhar os 2 anos mais 2 anos. Tem uns lances assim. É o oposto. Por exemplo, você faz uma escola oficial, não é uma escola gambiarra lá que juntaram 3 professores e resolveram dar aula. É uma escola com todo o registro, bonitinho. Você tem 2 anos de aula, e aí, no que você se formar nesses 2 anos, você pode trabalhar 1 ano. Seria como um trainee. Aí você tem visto de trabalho. Tá. Aí, por exemplo, você chega lá para estudar línguas. Você vai numa escola oficial e estuda línguas 2 anos. Aí, o 3º ano, você é legalizado para trabalhar. Aí você vai fazer o complemento, que é se formar em letras. Aí você fica 2 anos estudando letras, sai bacharel. O 3º ano você pode trabalhar. Entendi. Então, enquanto você estuda, você não pode trabalhar. O ano seguinte, você pode. Mas só o marido e mulher também? Não. Pode ir acompanhando, mas não pode trabalhar. Olha aí, diferença. Eu sempre puxo brasa pro Canadá. Luciano, claro, desculpa que eu sempre vou puxar brasa. Não é por ser o canal, porque Canadá tem umas vantagens ainda. Nesse sentido, tá vendo a diferença? O seu marido ou mulher pode trabalhar também ao mesmo tempo, entendeu? E aí tem o lance de você poder ficar, né? Você conseguir o permanente. Que nos Estados Unidos é mais difícil, né? Como é que funciona o permanente? Se você não é tão Zé Certinho que nem eu, você não tem problema em estar na gambiarra, tem gente na gambiarra há milhões de anos. Mas você nunca mais viaja. Eu acho... Não, se você for pego pelo ICE, você não volta mais, você sai escorraçado. Eu entendo, mais uma coisa importante que a gente sempre fala, não estamos julgando, estamos dando opinião aqui, conversando, batendo papo. Você é meio que um prisioneiro, né? Eu tenho alguns amigos que foram para os Estados Unidos nessa situação e por 20 anos, e a pessoa não podia pegar um avião, ela não podia nem ir para um outro lugar dos Estados Unidos. Só depois que ela se regularizou, agora eu posso pegar avião, pelo menos. Não pode ir num aeroporto internacional. Então, é verdade. Pois é. É verdade. É meio prisioneiro, né? Eu acho complicado. Eu não discrimino quem faça, mas eu não conseguiria, vou ser sincero. Mas, por exemplo, se você sair daqui, se você estiver lá e pedir o visto de estudante de lá, o visto acaba exatamente no momento que você sai dos Estados Unidos. Não importa que seja férias, você não pode sair dos Estados Unidos. Se você pedir daqui, você pode viajar para onde você quiser, eles não estão nem aí. Porque o application é diferente. Entendi. A aplicação, como o pessoal fala, é diferente. Que mais que professor de português pega esses neologismos. Neologismo, anglicismo, fica arrepiado. Desculpa, gente. Eu já acostumei com a aplicação, já, Luciano. Eu já acostumei, não tem para mim é normal. Desculpa a arrogância. Mas, por exemplo, eu sou professor. Sou. Dei aula durante
15 anos para ensino médio e fundamental 2. E superior também, entre os 15 anos teve superior também. Aí eu quero me esmerar nisso. Aí eu vou para uma escola oficial, aí eu vou dar aula um ano. Oh, legal. Você Ótimo. pode dar aula? Você Não, pode? mas eu tenho que cursar os 2 anos primeiro. Ah, entendi. Tá. Então, assim, é um jeito. O que eu tentei fazer, já deixar amarrado lá e não consegui, é alguma coisa como... assim, eu esqueci o nome exato que dá, mas é como se como se eu me predispusesse a ser uma fuga de cérebro. Tipo, eu tenho algo a oferecer para os Estados Unidos. Boa. Explica aí. Cara, é assim, eu tenho algo a oferecer aos Estados Unidos. O que eu sou? Eu sou um doutor em física quântica, vou desenvolver uma nova fibra para substituir a fibra ótica e quero ir para... Mas você para tem que MIT. mostrar alguma coisa ferrada que você que você poderia fazer de ferrado. Tem. Tem 17 tópicos. Essa lista você acha em qualquer jornal de brasileiro. USA Today, você acha em qualquer... Como é que chama lá o outro? Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome lá do outro, que eu sempre leio. Eu leio quase todo dia essa coisa. Esqueci o nome. Achei USA. Então, você acha essas listas no Achei USA, no Craigslist, onde você quiser. São 17 tópicos. Se você cumprir cabalmente 2 deles, dos 17, você é aceito. Eu consultei 4 advogados. Eu tenho prêmio como jornalista, eu tenho reconhecimento municipal como jornalista, como importante produtor cultural, importância como produtor cultural. Eu tenho projeto para tocar lá. Eu tenho projeto para executar lá, e nenhum dos 4 advogados quis pegar a minha causa. Tenho mestrado, tenho lá, lato sensu, não é mestrado, pós-graduação, tenho formação sólida, tenho 4 diplomas, tenho curso iniciado sem terminar, tenho um monte de curso livre, dei um monte de curso livre. Eu tenho currículo, eu tenho tanto currículo vitae cumprido quanto currículo Lattes cumprido. E não adiantou nada, teoricamente. Nada. Ninguém quis pegar. Pode ser que um quinto pegasse, mas e aí eu já tivesse migrando. Aí com esse visto, vamos dizer, sei lá, você vai desenvolver a nova fibra ótica lá no MIT, lá no MIT, o cara, nossa, brilha no escuro, vai lá e faz. E aí você vai, aí você pode ir de malicuia, não tem prazo. Em 5 anos você pega o green card definitivo e acabou. Você é cidadão americano. Passa nas provinhas, né? Tem provinha para tudo, tal. Mas não é nada, nenhum arranca-pelo. Outra coisa, você melhora muito, muito suas possibilidades de trabalho e muito, muito, muito o seu salário falando inglês fluente. Então, eu recomendo sair daqui... mas eu não falo inglês fluente, eu vou ter que entrar no seu lap. Não, sai daqui e vai estudar lá. Aproveita, não faz um cursinho engana-trouxa, não. Faz um curso de verdade numa instituição laureada, numa instituição boa, porque eles veem que você está de boa fé. Tudo para o americano, tudo para o estadunidense gira em torno da boa fé. Se eles sentirem cheiro de má fé, você quebra a cara. Se você tirar o ITIN number, que é tipo o nosso CPF, e tiver entradas 1.000 do seu ITIN number, eu abri conta com o passaporte. Eu tive conta bancária lá, no passaporte. Tem 3 bancos que fazem isso sem a menor dor de cabeça. Não. E, cara, numa boa. Agora, você fez declaração de imposto de renda, para isso você tem que ter o ITIN number, que é para declarar imposto de renda. Teve ganho, eles vão olhar aquilo e falar, por que você ganhou dinheiro aqui? E você vai ter que explicar. E, se mentir e for pego na mentira, eles não te dão mais nada. Para sempre, nada, né? Acabou para sempre. Inclusive. Acabou, cara. Os caras vão esquecer que você existe. Caramba. Vão deletar você do banco de dados, vão falar, esse aqui não. Quer dizer, deletar do banco de dados, não. Você vai estar lá bem registradinho. Não deixa entrar. Bem vermelho lá, na tarja vermelha.
O IAN lá, que é o EIN, é tipo o nosso CNPJ. Então, existe uma forma de pejotização nos Estados Unidos? Existe. Às vezes, fazer isso até te dá uma empurradinha com a barriga no visto. Mas, assim, já estão começando a pegar. Não pegavam, agora estão pegando. Olha. Sabe? No pé. Ah, você tem IAN por quê? Você não podia trabalhar? Não, mas é empresa, é investimento. Eu tenho o B2, eu posso investir. Tá, sei. E ganhou só isso. Porque é bem diferente um lucro pessoal de um lucro empresarial, né? É bem diferente um salário de um dividendo. Então, assim, é complicado. A outra forma, por exemplo, que é a forma que me recomendaram, que se a minha família não tivesse com alguns problemas, assim, tipo, eu tenho medo, por exemplo, abrir bem o jogo, eu tenho medo da minha mulher sofrer uma depressão lá por não trabalhar. Eu gostaria que ela continuasse no trabalho dela como teletrabalho. Não existe mais essa possibilidade. Vetaram essa possibilidade dela sair do país por teletrabalho. Então, não vai sair, ponto. Não tem porquê ficar insistindo. Ela não, se for, por exemplo, ela trabalhar lá, já não poderia. Poderia, então, mas. Aí que tá. Ela não Não tem. quer. Ela não quer. Ela não tem como ter trabalho físico. Entendi. Eu trabalho intelectual e entraria. Vamos dizer que eu tivesse que bancar ela, bancar a casa só eu sozinho 2 anos, para ela poder pegar o inglês forte e trabalhar em escritório. Tá. Ia ser legal. Tá. Ia ser legal. Mas, sabe, como eu disse outra vez, a gente tem uma situação relativamente estável aqui, o suficiente para ela não querer arriscar. Eu gostaria de arriscar por uma questão mais moral do que. Tanto é que a gente tá falando das situações, lembra, assim, o Luciano não está numa situação desesperadora. A gente entende que tem muita gente que resolve tomar uma atitude extrema porque está numa situação desesperadora. É outra coisa, né? Se você tem a grana para passagem para o primeiro mês de aluguel e mais nada, não adianta ficar falando, não, tira tal documento, não, espera 6 meses, não sei o quê, espera não sei o quê. Cara, você tem que se virar, você pode se virar desse jeito. Eu não vou julgar ninguém em situação nenhuma, mesmo o cara que é despirocado e quer ir lá viver uma aventura. Eu vivi uma aventura. Eu podia ter quebrado a cara de verde e amarelo, voltado com uma dívida de $6.000. Não voltei para a honra e glória do nome do Senhor, mas, cara, podia. Não era uma possibilidade, não era impossível. Então, assim, existe a questão do sponsor. Você arrumar alguém que te banca lá dentro. Alguém empregador. Que te contrata. Mas esse cara vai ter que provar que ele não consegue contratar ninguém nos Estados Unidos para fazer o que você faz. Por exemplo, gostei do restaurante, os caras gostam de mim tanto quanto eu gosto deles, e o cara fala, pô, o que você sabe fazer que pode compensar para mim? Pô, eu sou gerente de mídia, cara. Eu coloco teu restaurante em tudo que é lugar para bombar na internet. Ah, você faz isso? Faço. Aí ele vai ter que ter um monte de documento lá, o restaurante vai ter que ter mais de 5 anos, vai ter que... e vai ter que provar que focinho de porco não é tomada para poder falar, olha, eu vou bancar o Luciano vir para cá, eu vou bancar o salário dele, porque nos Estados Unidos inteiro ninguém quis trabalhar para mim. Sim. Aí ele me banca. Mesmo que eu devolva para ele o dinheiro do processo. É muito parecido, assim, o conceito é parecido com o do Canadá, mas o do Canadá eu acho que é mais real. Porque esse é meio, né, para inglês ver, né, nos Estados Unidos. Como é que é? Não é muito... Mesmo para estadunidense ver, porque não é muito... pode ser isso. Ah, você faz para mim e depois te devolvo o dinheiro. Aqui no Canadá nem é possível. Isso daí é meio que uma afronta, entendeu? A casa cai se alguma entidade descobrir. A casa cai. Mas assim, tipo, fazer um acordo de irmão, um acordo no fio do bigode com alguém para me patrocinar e eu ir como funcionário. Tá, beleza, ele banca a minha ida, mas ele tem que provar um monte de coisa, não é qualquer empresa que consegue, tem que ter um dividendo X, tem que ter...
E o processo é um pouquinho mais caro. Tipo, só da parte da pessoa física sai $7.000. Caramba. Mais a grana que o cara vai gastar, que o empresário vai gastar. Mas dá para levar? Dá. A outra, que é uma coisa que eu acho mais viável, é que sempre tem boatos, né? Então, cair o valor mínimo para investimento. Eu falo, eu tenho dinheiro, Quanto que é eu o quero valor? investir. Então, hoje, são $900.000. Você tem que investir em quê? Em uma empresa, você tem que fazer o projeto, apresentar, você tem que investir em algo que dê dinheiro lá, que gire a economia. Empresa sua. Você Empresa monta. sua, você vai abrir. Eu vou abrir uma franquia do Burger King. Não, obrigado, não precisamos de você para fazer isso. Não, mas eu vou abrir uma agência para cultura pop, para fomentar uma agência de produção cultural para fomentar a cultura pop em South Florida, para chamar todos os nerd latino e fazer o negócio render aí. Deve ter sido o que o próprio Jovem Nerd fez, inclusive, né? Eu O não Jovem sei. Nerd, eles estão na Flórida e ele fez, se eu não me engano, foi alguma coisa disso daí. Aí é $900.000. Ah. Vou montar um estúdio, vamos dizer, eu vou montar o Nerdcast na Flórida, vou gastar $900.000 para montar isso. Tá bom, bora. Hoje é $900.000. Tá? Os boatos que sempre rolam, né? Pode ser fake news, então, por favor, é boato, tá? Já estou falando. Que isso vai baixar para $100.000. Nossa, de 900 para 100 mil, discrepância. E $100.000 ao dólar de hoje é R$500.000. 100 mil dólares de hoje é um quadrilhão de reais. É um imóvel. Quem tem um imóvel para vender e mudar de vida, venda seu imóvel. Mas eu acho uma discrepância muito grande, Luciano. Acho que isso é boato mesmo, não é possível. De 900 para 100. Os valores, calma. Os valores é porque eles têm práticas escalonadas. Para alguns países é 100 mil, para outros países é 900 mil, para outros países é 3 milhões. Ah, tá. Então tem vai isso, baixar, entendi. Sei lá, se é o grau de risco, não sei como é que eles avaliam esse negócio aí, mas tem isso. Então, você, como investidor, tem os pacotinhos lá, né? O brasileiro, eles desconfiam mais ou menos, então... o brasileiro para investir tem que ser 900 mil, mas tem outros povos que italiano é 100 mil. Caramba, olha. Inclusive eu conheço gente que está atrás de cidadania italiana para poder ficar lá. Você não tem? Você não tem também? Não tenho ainda. Ah, não tem. Ah, tá. Não. Eu tenho. Então, pode ser interessante, essa é uma ideia. Pois é. Sim, mas aí é outros 500. Meu primo já tirou, meu primo é cidadão italiano. Então é fácil. Então fica mais pegar fácil. A documentação dele. É questão de custo, né? É questão de custo e ir atrás. Sim. Pois é. Não, o ir atrás tá fácil demais, porque eu pego o documento dele e dou entrada com o mesmo advogado. A questão é custo. Os documentos. Você já viu quanto custa cada certidão com tradução juramentada? Então depois a gente conversa sobre isso. Pois é. Então, assim, existem muitas formas de migrar para os Estados Unidos legalmente, melhor do que indo dando a cara a tapa. Mais ou menos legalmente. Mais ou menos, no status. No status. Aquela coisa bem brasileira, que não comete ilegalidade, mas também não está dentro da lei. O jeitinho, né? É um jeitinho. Mas aí sai do Brasil já com uma vantagem de procurar empregos que ganham mais. Mas assim, chegar lá sem a língua, eu acho furada. E plus, viu? Quem vai para South Florida, o inglês é bom, mas o espanhol é impossível sobreviver sem espanhol. Todo brasileiro fala espanhol. Todo brasileiro, a gente já nasce falando espanhol. Então, a Fabiana me xinga quando eu falo isso, tá? Pode me xingar também. Às vezes lá você não consegue nada em inglês. Eu já tive. Este óculos, eu tive um problema. Eu falei, eu sou de arrumar briga fácil porque eu não aguento com injustiça, não aguento muito tempo tentando me fazer de otário.
dois falantes de espanhol tentaram me passar a perna quando eu fui fazer esse óculos. Eu tinha que pagar uma taxa de $60 e eles queriam que eu pagasse uma taxa de 120. Caramba. E aí chegou uma hora que a mulher, você fala, tá, falando tudo em inglês. Ela falou, você fala o quê? Português? Eu falei, português, mas eu não falo português. Eu falei, você acha que eu sou estrangeiro ou retardado? Você vai querer receber o dinheiro pelo óculos ou eu vou chamar o gerente para ele receber o dinheiro pelo óculos? Você escolhe. Subiu o tom de voz, eu não vou. Aí fizeram que não entenderam, que não falam, sabe? Que eu não hablo inglês, sabe? Olha. Então, aí eu dei em dinheiro. Eu tava tentando pagar no cartão, aí eu dei o dinheiro. Falei, cobra. Do bom português mesmo, do jeito que eu tô fazendo, cobra. O cara cobrou, eu consegui fazer óculos. Caramba. Mas cobra, você falou cobra e eu acho que era cobra do bicho, sei lá. Não sei. Não, tem bastante brasileiro. Entendeu. Quando quer entender, entende. Quando quer entender, entende. Era picareta mesmo. Ele ganha comissão a mais, aquelas coisas. Quando eu falei de chamar o gerente, já tinha caído a ficha que não ia enganar não ia dar para enganar, pois é. Bom, voltando. Para fechar, Luciano, eu não quero que esse corte fique muito grande. A questão do legal, da legalização. Vamos Você fechar essa questão. Procure um advogado de lá, principalmente os que dão consultoria lá no Achei USA, na Craigslist, e converse sobre as hipóteses de ir estudando, que você não vai ter visto para trabalho, mas você vai conseguir o cartão, o driver's license, para conseguir algum subtrabalho. Estude inglês para conseguir um trabalho decente. Tente ir ou com sponsor, com alguém te bancando para ir, ou como investidor. Ou simplesmente, desiste. Nossa, não, brincadeira. Vem pro Canadá. Pronto. Acabou. Agora, uma coisa muito clara sobre a Flórida, que me convenceu muito, como eu disse, minha mulher tem uma situação de saúde. O clima da Flórida é um absurdo de agradável. Mas tem furacão, 1 mês por ano. Tem mais. Se você não morrer no furacão, vai ser agradável. Cara, se você mora em São Paulo, tem mais enchente em São Paulo do que furacão na Flórida. Mas o furacão é complicado. Eu vou ser sincero, eu acho complicado. Enfim, mas não é o tema do vídeo desse bloco aqui. Assim, sinceramente, eu até perdi o fio da meada que eu ia falar. Não, lembrei. Você falou, procure um agente e tal. A gente aqui não recomenda. A gente não tem nenhum para recomendar, tá? A gente só recomenda a Evis Immigration, que é do Canadá, que a gente já conhece, confia. Confia há muitos e muitos anos, né? A gente não endossa, né? A gente não tem recomendação de nenhum agente para os Estados Unidos, né? Porque a gente não conhece. Não é que a gente tá falando mal, nada. Que a gente não tem conhecimento. A gente só indica quem a gente conhece, caso de sucesso e que funciona, né? Então, enfim, só para deixar esse disclaimer no ar também. E né? Quanto mais legalizado você conseguir, quanto mais dentro da lei você conseguir as coisas, mais você vai conquistar, fazer América, né? Mais você vai conquistar uma qualidade de vida. Essa é a verdade. Se você for lá como subempregado e ficar depois que o visto vencer, você até pode ficar o resto da vida. Mas você não vai conseguir um bom emprego, você não vai conseguir uma qualidade de vida decente. Você vai ter o seu carro, você vai conseguir pagar seu aluguel, vai ter mais dignidade do que no Brasil, mas bem longe do que você pode alcançar se você investir, talvez nem uma questão de dinheiro, mas uma questão de tempo. Porque é isso que você falou, né? Você pode até conseguir, só que aí depois você vai ficar meio que prisioneiro disso, né? Você não vai conseguir depois mudar seu status e tal, né? Você se queima, vamos dizer, para legalizar depois, né? A gente entende que existem situações diferentes de cada pessoa, não estamos julgando isso, a gente está contando o que acontece, né? Que é assim que acontece. Exato. Pois é. Maravilha.
Luciano, muito bom, espetacular. Lembrando que essa conversa aqui, ela tá inteira para os membros do canal. É uma conversa enorme mesmo. O Luciano já falou da experiência dele, a experiência que ele teve nos Estados Unidos, falou dos trabalhos que ele teve nos Estados Unidos. A gente, inclusive, já tem esse corte também aberto e temos esse programa completo, a conversa inteira disponível para os membros do canal no primeiro dia do lançamento. Então, assim, não só essa conversa, como muitas outras também muito importantes de serem assistidas, estão disponíveis para os membros. Cliquem em Seja Membro, dá uma olhada lá sem compromisso. São centenas e centenas de horas de conteúdo exclusivo aqui pro pessoal. Então, considera essa possibilidade. É um cafezinho por mês e você vai receber um monte de conteúdo que sempre vai se renovando. Sempre vamos adicionando conteúdo novo lá. Então considere essa possibilidade e logo também. E também temos um sistema também de reunião com os membros também, de conversa ao vivo. Isso é bem legal também. Então clique em Seja Membro e considere essa possibilidade. Luciano, fala do seu canal aí pro pessoal também. Então, eu faço um canal chamado Cultura Doida, que tô cobrindo filmes, fazendo um programa que eu queria fazer de rádio, mas acabou ficando no YouTube mesmo, de rock notícias, que é o Rock and News, e, enfim, colocando coisa legal aí no ar, uns filmes mais antigos para o pessoal ter uma vitrine do que é cinema de qualidade. Cara, e tenho a loja, que é o Cultura Doida Shop, que tem de tudo. Tem lingerie, tem perfume, tem brinquedo, tem Pokémon, tem de tudo lá, que é o culturadoidashop.mercadoshops.com.br. Muito bom. Tá aqui embaixo aqui também na descrição. É isso.